Olá, gente, tudo bem? Dando prosseguimento aqui ao nosso cronograma bíblico. Hoje a gente vai ler 3 e 4 de Gênesis e o Salmo 104. Então vamos lá, a gente vai chegar nessa parte da leitura onde a serpente conversa com Eva e leva ela na conversa para que ela coma o fruto. E aqui a gente vê que a serpente é o animal mais astuto que tem no jardim. Ela é muito inteligente, ela é esperta, né? A gente sabe que o inimigo, ele tá aqui há muito tempo, muito mais tempo do que nós. Então a gente não pode subestimar ele. A gente não pode ter medo dele, mas a gente também não pode subestimar, porque ele é muito astuto. E aqui ele mistura, a serpente no caso, mistura verdades com mentiras, que é justamente para que Eva caia no erro. E isso é uma atitude justamente já, né, das forças, né, do inimigo mesmo. Ele quer que a gente erre, ele quer nos colocar no engano. Mas pra gente aceitar o engano, né, de boa vontade, achando que tá abalando, a gente tem que acreditar em meias verdades misturadas com meias mentiras. É igual um veneno, né? Você coloca lá pequenas gotas de um veneno num copo de água, que é uma água pura. E aí você vai envenenando aquela pessoa, né? É o que a serpente fez aqui com Eva. Então a gente vê a serpente falando assim, quando Eva fala que eles podem comer de qualquer fruto do jardim, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal, a serpente fala, ó não, tornou, né, a serpente, vós não morrereis. Uma mentira. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão. Aí realmente, né, iriam se abrir. E sereis como deuses. Não. Conhecedores do bem e do mal. A gente vai conhecer o bem e o mal. Então ela mistura verdades com mentiras no diálogo aqui. Uma coisa que é muito importante pra gente focar é que a mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele e o comeu. E é bom, era gostoso, era legal, ia deixá-la feliz. E quantas vezes que a gente não cai nesse pecado, né? Ah, mas o importante é ser feliz, o importante é a gente tá bem, não sei o quê. E tá lá comendo do fruto que a Eva comeu, porque nem sempre aquilo que é gostoso, agradável, é o certo a se fazer. Assim como Eva, ela viu que era bom, era gostoso, eu vou comer isso aqui, e comeu, e não era certo. Teve a queda da humanidade nessa hora. E uma segunda parte aqui é que assim, e ela comeu e o apresentou também ao seu marido, que o comeu igualmente. Essa parte é muito interessante porque assim, Deus falou com Adão também, olha, não é pra comer desse fruto. E aí ele não questionou, ele não questionou nada. A Eva chegou, comeu o fruto e deu pra ele e comeu, acabou. Ela ainda teve um diálogo com a serpente, né? Não, mas Deus falou, né, que a gente não pode comer isso aqui. Legal. Quando chegou a hora do Adão, a Eva dá uma impressão que a Eva só deu o fruto aqui pro Adão, e o Adão foi lá e comeu e pronto. E a gente, como mulher, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente tem muita influência na nossa família. Pode parecer, às vezes a gente pode sentir que não, pode acontecer coisas na nossa vida que a gente acha que não, mas você tem uma grande influência na sua família, uma grande influência espiritual na sua família, sabe? A mulher, ela tem uma capacidade de levar a espiritualidade para casa. E a mulher, ela tem muita força dentro dela. As mulheres têm força, é só você captar a sua força aqui. E a gente vê já na história da humanidade que Eva, ela ainda questionou a situação com a serpente, acabou comendo, deu o fruto pro Adão, o Adão só comeu. O Adão só comeu. Pra gente ver, né, quantas vezes a gente não incentiva nosso marido, o nosso parceiro a fazer coisas e às vezes eles não questionam, eles acabam fazendo e pronto. E muito também pela nossa atitude, olhando o nosso exemplo. E a Eva aqui já é a primeira a mostrar isso, né? Que ela só deu o fruto pro Adão e o Adão comeu, acabou. E depois que eles comem do fruto e Deus sempre se apresenta no final da tarde para conversar com eles. Ele questiona a situação, né? Porque eles se vestem e ficam com vergonha de estarem nus. E Deus fala, por que você tá achando aí? Por que você acha que... Como você sabe que você tá nu? Né? E Deus questiona aqui pro Adão e pra Eva. E
ele acaba sabendo que, ele já sabia, né? Acaba confirmando ali que eles tinham comido o fruto. Quando Deus fala, por que você fez isso? Fala pro Adão. O Adão fala assim, a mulher que puseste ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. Ele tira a responsabilidade dele, né? Não, peraí. O Senhor me deu essa mulher aqui e eu comi o fruto. Entendeu? É essa falta de responsabilidade que a gente traz pra gente, né? E quando Deus pergunta pra mulher também, né? Ela fala assim, o Senhor Deus disse à mulher, por que fizeste isso? Ela fala, a serpente enganou-me e eu comi. Ela também tira a responsabilidade dela, porque ela havia falado com Deus, Deus tinha falado, não é para comer do fruto. Essa nossa capacidade humana de tirar nossas responsabilidades das nossas costas e ficar jogando a culpa em todo mundo. É o famoso vitimismo, né? Quando a gente não fala, não, foi minha culpa, eu sou a culpada de todos os problemas que eu mesma causo na minha vida. Então a gente tá nessa geração de vitimismo já desde Adão e Eva. E depois disso, né, Deus vai lá e expulsa Adão e Eva do jardim. Eles passam a viver, né, como seres humanos que morrem, que ficam doentes e passam um perrengue. E tem Caim e Abel. E uma coisa interessante aqui é que o Caim e o Abel oferecem sacrifícios para o Senhor, mas o Senhor não aceita os sacrifícios de Caim. E sim de Abel, porque Caim aqui, ele dá, assim, o que ele tá de sobra ali, né? O tempo seria um tempo que ele tá de sobra ali. Sobrou um tempo, deixa eu falar com Deus. Seria uma analogia para o que tá se passando aqui, porque na verdade eles ofereceram sacrifícios. E Abel, ele dá do melhor para Deus, né? Então a gente tem que recorrer a Deus não só quando sobra tempo, mas separar de fato o nosso tempo para ter Deus na nossa vida e não o que sobra da nossa vida para procurar a Deus. Então Deus não aceita o sacrifício de Caim. Caim fica irado da vida, fica super nervoso com isso e Deus fala para ele, né? Faz ainda um aconselhamento para ele assim: se praticares o bem, sem dúvida alguma poderás reabilitar-te. Mas se procederes mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te, mas tu deverás dominá-lo. Ou seja, se você proceder bem, tiver boas atitudes, sabe, é aquela lei da semeadura. Se você praticar bem, for o bem, fazer as coisas boas, você vai se reabilitar nisso, vai dar tudo certo, né? A gente não planta a maçã para colher banana, sabe? Se você planta o bem, você vai colher o bem. Mas se você não fizer isso, o pecado vai estar à porta. Ou seja, toda a desordem e todas as coisas ruins vão estar ali à porta, te espreitando, querendo você. E aí você vai ter que dominar isso tudo que você mesmo chamou para sua vida. E aí, o que Caim faz? Depois de ouvir esse conselho de Deus, leva o irmão pro campo e mata ele. Mesmo assim, mata ele. E quando ele mata, Deus ainda pergunta pra ele. Isso é uma coisa assim que eu fico pensando. Esse negócio foi escrito há tanto tempo. E olha o que o Caim fala pra Deus. O Senhor disse a Caim: onde está teu irmão Abel? Ele tinha matado o Abel. Caim respondeu: não sei. Porventura eu sou o guarda do meu irmão. Olha como ele fala com Deus. Olha a situação do Caim. Olha como ele responde a pergunta de Deus. Então Deus, ele expulsa o Caim, né, daquela região. E ele fica muito preocupado, achando que vão matar ele. Depois que ele sai de lá, ele tá lascado, né? Que ele saiu da presença de Deus. E aí Deus fala que ninguém vai matar ele, porque quem matar ele será castigado por 7 vezes. Então ele coloca um sinal, que a gente não sabe qual no Caim. A gente não sabe disso, isso não tá informando na Bíblia. E ele vai viver a vida dele, né? E vai formar aqui, foi pra região de Nod, ao oriente do Éden. E depois que Caim saiu dessa região, ele formou todo um povo aqui que tá na Bíblia. Várias pessoas que vieram depois dele. Provavelmente o Caim se relacionou aqui com uma irmã, porque não tinha, né, outras pessoas nessa época para ele se relacionar. É uma coisa que eu sempre pensei aqui e de fato é isso. E aí teve várias gerações
E um negócio aqui que o Lameque, né, chega a falar para suas mulheres, que é um descendente de Caim, que por uma ferida matei um homem e por uma contusão um menino. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque o será 77 vezes. Isso aqui o Lameque deve ter tirado da cabeça dele, né, porque Deus não falou isso. Falou só do Caim, mas é uma coisa que ele coloca aqui, dá pra ver que do Caim não veio boa coisa, né? Do Caim veio um povo meio louco mesmo aqui, que depois do Caim veio esse tipo de descendente. E então a Eva concebeu de novo do Adão, né? Vem aqui, foi o 7. E depois disso o nome do Senhor passou a ser invocado novamente. E aí acaba aqui o capítulo 4. E aqui no Salmo 104 fala, né, é um relato das origens de Israel, desde a época dos patriarcas até o deserto e a entrada na Terra Santa. E aí, o que eu esperei? Então ele faz um memorial aqui, né? Desde a época dos patriarcas até a entrada na Terra Santa. Antes também, quando Deus tira os israelitas do Egito, né? Que eles estavam sendo escravos. E ele faz a memória aqui, né? Que se você invocar o nome do Senhor, ainda que você esteja perdido, ainda que você esteja naquele vale da sombra da morte, Ele vai te resgatar de onde você estiver. A gente vê aqui na história da criação, né, que teve todo esse problema do Caim e do Abel, a Eva que comeu o fruto e tudo mais, mas no final ela gerou o Sete, que a partir de então, depois dele, né, o nome do Senhor começou a ser invocado novamente, porque sempre haverão os filhos de Deus para que invoque o nome do Senhor. E ainda que você passe por muitas tribulações, muitas quedas, né? Assim como Adão e Eva tiveram quedas, e a queda principal, se você invocar o nome do Senhor, ainda assim Ele vai te resgatar, porque Ele não abandona os filhos dele. Ele não abandona os filhos. Mas Ele nos deixa ali para que a gente aprenda. Aprenda a caminhar, aprenda a falar o não. Aprenda a não ir pelo que é mais gostoso, mais fácil, o que me deixa mais feliz, e nem sempre é o certo, nem sempre é o correto, nem sempre é aquilo que vai frutificar de fato na nossa vida. Ele nos impulsiona para que a gente adquira a sabedoria e faça memória de todas as coisas que Ele já fez na nossa vida. Não perca a confiança na trajetória, não perca a confiança na nossa peregrinação nesse mundo. Esse salmo nos remete a isso, a fazer memória. E não perder essa capacidade de invocar o nome do Senhor em todos os momentos, mesmo quando a gente presencia uma queda na nossa frente, que foi o caso aqui dos patriarcas, que depois foram escravizados pelo pessoal do Egito. Eles foram resgatados e tiveram ainda muitas tribulações, mas o nome do Senhor nunca parou de ser invocado. Sempre haverão os filhos de Deus para invocar o nome do Senhor. E esse foi o nosso Diário Bíblico de hoje. Não deixe de acompanhar os próximos episódios e também fazer sua leitura na sua casa, tá bom? Um beijo pra você e até mais!